Olá, eu sou Reinaldo Linhares e estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje temos a presença do nosso programa estudando o capítulo 60, cujo tema é Esmolas, a nossa companheira Andréia dos Anjos, que vai fazer os esclarecimentos deste capítulo. É com você, Andréia. Olá, ouvintes do programa Jesus por Emmanuel, da web rádio divulgar.net. Eu sou Andréia dos Anjos e hoje estaremos juntos dando continuidade ao estudo do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que é objeto de trabalho do programa. O capítulo de hoje é o 60, que trata de esmola. Nesse capítulo, Emmanuel trabalha um trecho do Evangelho de Lucas, ele faz a sua análise e nós vamos fazer a leitura e após essa leitura um breve comentário, tá certo? Vamos lá? Capítulo 60, esmola. Dai antes esmola do que tiverdes. Quem disse foi Jesus, está em Lucas, capítulo 11, versículo 41. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: o que temos nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas, para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão de fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço, ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola da vossa vida íntima. Ajudai por vós mesmos. Espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. É um texto riquíssimo, de muitos ensinamentos que Emmanuel nos traz. E para um melhor entendimento meu, e eu consegui partilhar com vocês, eu dividi em 3 grandes grupos. Logo no começo, ele faz essa diferenciação do que é nosso de fato e o que detemos. E
Por que isso é importante? Nós somos espíritos, no momento encarnados, usando tudo aquilo que nos é possível materialmente. E ele bem aqui nos lembra que tudo isso realmente pertence a Deus, que é nosso Pai Criador. Então a gente só detém isso tudo. Todo o poder, todos os bens materiais, quando a gente se for, vão ficar. O que vamos levar é aquilo que de fato nos pertence. E o que de fato nos pertence? As nossas virtudes, os nossos vícios, os nossos conhecimentos, os nossos aprendizados, as nossas vivências, os nossos amores, os nossos desafetos. Então, essa carga de sentimentos e aprendizados é o que realmente nos pertence. Isso que de fato vamos levar. Aí, outro trecho também aqui, ele fala da importância dessa distribuição, por mais que no fato não nos pertence, mas a gente tem esse sentimento de posse, mas que de forma nenhuma isso é desmerecido, porque o ensinamento aqui maior é justamente da questão moral, daquilo que a gente tem em nós mesmos. Então eu vou até ler novamente, porque essas perguntas que ele faz são bastante graves e precisa de uma reflexão mesmo assim urgente. Olha, que temos de nós próprios para dar? O que a gente tem dentro de nós mesmos, um tesouro do nosso coração para dar para o nosso próximo? Que espécie de emoção estamos comunicando com os outros? Que às vezes a gente acha que é uma coisa, mas comunica de outra forma, as pessoas recebem de outra forma e de fato a gente não é nada disso. Às vezes você passa a impressão de ser uma pessoa irritada e aquele que recebe, não, fulano é colérico, irritado mesmo, e você nem é, você apenas está num momento ruim. Estão me entendendo? Então, continuando, vamos continuar. Que reações provocamos no próximo? A nossa chegada no ambiente é motivo de alegria ou de apreensão? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? As pessoas da nossa convivência, o que a gente partilha com ela? São momentos de quê? De alegria ou de maledicência? O que a gente partilha? Qual é o nosso pão que é dividido ali diariamente com as pessoas da nossa convivência? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Isso é importantíssimo. O que está dentro do meu coração? É alegria? É paz? É amor? É mágoa? É ressentimento? É ira? É vingança? Que tipo de vibrações espalhamos? Essa está atrelada a outra. Qual é a percepção, a nossa chegada, o que a gente vê, em qual sentimento que a gente está vibrando, como as pessoas nos percebem. Então, são muito graves essas perguntas que Emmanuel pede para a gente refletir. E nesse momento eu me lembro da questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz esse questionamento do nosso melhoramento, como nós podemos nos melhorar. E é lembrado a questão de conhece-te a ti mesmo. Mas aí ele reforça, porque isso não é fácil. E aí fica o convite para vocês lerem essa resposta na íntegra de Santo Agostinho, que para mim é magistral, onde, mais resumidamente eu vou falar aqui para a gente entender, que ele fala que no final do dia, antes das suas orações, ele passava em revista o seu dia, tudo o que havia feito, de bom, de ruim, o bem que deixou de fazer, enfim, tudo que ele tinha feito, passava em revista. Aí sim ele ia fazer as suas orações pedindo a Deus força para superar as dificuldades que ele teve, ou essa mesma força para dar continuidade aos seus propósitos. Aí aquela reflexão de fim do ano não serve. Pensa, às vezes a gente chega de noite, não lembra o que tomou no café da manhã, avalie em dezembro a lembrar o que fez em janeiro. Não dá? Vamos concordar que não dá? Então a tarefa é essa reflexão diária, criar esse hábito, porque aí a gente vai perceber aquela resposta atravessada que a gente deu para nossa mãe. Vixe, fulano tá tão diferente comigo, o que foi? Foi uma resposta atravessada que você deu que você nem percebeu no seu automático ali, e você de repente fez uma mágoa tão grande na pessoa, porque ela também não estava num dia bom.
E aí você não percebe, e aí fica por isso mesmo e cria aquele laço de desafeto, que às vezes se torna uma bola assim de neve enorme, e a gente não sabe nem como foi que começou. Fulano mudou tanto comigo, eu gostava tanto dela e não sei nem porquê. Estão conseguindo perceber a importância dessas reflexões? Não é fácil, às vezes a gente está tão cansado, chegar de noite a gente só quer se deitar e dormir, mas isso é importantíssimo para o nosso progresso, para o nosso melhoramento. A tão falada reforma íntima, se a gente não conseguir fazer isso, vai ficar mais difícil a nossa caminhada. A gente vai chegar do outro lado com as mãos vazias, ou muitas das vezes poderia ter feito tanto e não fiz. E aí, dando continuidade aqui, ele nos fala que para a gente difundir a bondade não precisa muita coisa. E aí eu lembro do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a mão direita, mais ou menos assim o título. Na instrução dos Espíritos, a irmã Rosália ela fala da caridade material e da caridade moral. Não é fácil a caridade material, a gente se desprender daquilo que a gente tem como nosso. A gente ainda é muito apegado materialmente. Lembremos, a natureza não dá saltos, é um trabalho paulatino. Então a gente começar esse trabalho da gente se desprender daquilo que não usamos mais, está lá guardado, vai servir para alguém, que a gente possa se desprender. Aí já um outro nível, se desprender também do nosso necessário, dividir com quem necessita e depois, enfim, tudo vai subindo. Mas aí a mensagem ela se atém mais à caridade moral, que não precisa ser rico, não precisa de valores, precisa do seu tempo, da sua boa vontade, do seu olhar, de você se dispor, que muitas das vezes é a mais difícil, você conseguir transpor a barreira. Eu tenho um parente tão difícil, por que eu que tenho que fazer? Por que eu tenho que ir? Porque você tem mais entendimento. Então vá você dar essa abertura para se desfazer o laço. Muitas das vezes a pessoa difícil, ela só é vamos falar assim, um animal ferido, que ela retribui dessa forma a dor que sentiu, cada um reage de uma forma. E se de repente você dá na mão, você consegue desfazer isso. Então é isso que a mensagem nos fala, para a gente se dispor, se abrir, que a gente seja de fato a palavra que consola, o ambiente carregado, o sorriso que chega. E isso são coisas que estão em nós. Outra coisa muito importante já no final, quando ele fala que a caridade que alimenta o estômago, ou seja, a caridade material, ela se apequena diante de alguém, diante daquele que não esquece a ofensa. Aí volta para aquela questão bem aqui. Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Meu coração está cheio de quê? De mágoa? Eu não consigo perdoar alguém tão próximo, que é de meu convívio, que é do meu amor, mas eu não consigo perdoar aquilo que ela me fez. Aí aquele nos lembra que essa caridade que dá se torna pequena diante de sentimentos como esse, que entravam a nossa caminhada, que entravam a nossa felicidade, que entravam a nossa paz. Então que possamos criar esse hábito. Fica essa a mensagem. O hábito de refletir o nosso dia, para que a gente possa corrigir a nossa caminhada. Que assim como o sol nasce após a noite escura, a gente tem a possibilidade de corrigir o nosso caminho. Porque Deus é Pai e é bom, e Ele sempre quer o melhor de nós. Foi essa a minha colaboração para o trabalho de hoje. Espero que numa próxima oportunidade estejamos juntos novamente estudando e colaborando com esse programa Jesus por Emmanuel na web rádio divulgar.net. Eu sou André dos Anjos e foi um grande prazer estar com vocês hoje. Muito obrigado, Andréa, pelos esclarecimentos de hoje. Esperamos ter contribuído com os nossos seguidores com esta mensagem de fé e de esperança, nos convidando à prática da solidariedade, do amor próximo, da
caridade. Amanhã teremos no nosso programa o nosso companheiro Caio Pavão, estudando o capítulo 61 com o tema Nunca Desfalecer. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos e acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação.